A família Tifon, o dorama que expõe o vazio das novelas modernas. Você acha que conhece histórias de superação? Então se prepara, porque essa história começa com um herdeiro arrogante, passa pelo colapso de um país inteiro, e termina mostrando algo que quase desapareceu do entretenimento moderno: responsabilidade, honra e sacrifício coletivo. Enquanto muitas novelas transformam riqueza em palco para traições, fofocas e guerras familiares intermináveis, a família Tifon pega um jovem mimado e o joga dentro de uma das maiores crises econômicas da história da Coreia do Sul. E o resultado não é apenas um dorama. É praticamente uma aula sobre amadurecimento humano. A história se passa em 1997, durante a devastadora crise do FMI, quando empresas quebraram, famílias perderam tudo e o país inteiro mergulhou em medo e incerteza. No centro desse caos está Kang Taepon, interpretado por Lee Jun-ho. Filho de um grande empresário, Taepon vive como muitos protagonistas ricos das novelas modernas, sem responsabilidade, cercado de luxo e completamente desconectado da realidade. Mas existe uma diferença brutal entre a família Tifon e grande parte das produções ocidentais. Aqui, o protagonista não é recompensado pela irresponsabilidade. Ele é esmagado por ela. Quando o pai morre e a empresa da família entra em colapso, Taepon é obrigado a assumir o comando da Tifon Trading. De uma hora para outra, aquele jovem que só pensava em si mesmo precisa carregar o peso de centenas de funcionários desesperados. E é exatamente nesse ponto que o dorama começa a revelar algo que falta em muitas novelas brasileiras. Enquanto a novela tradicional costuma depender do conflito externo, vilões caricatos, vinganças intermináveis, intrigas familiares e manipulações, a família Tifon constrói sua narrativa através do conflito interno. O verdadeiro inimigo não é um vilão exagerado. É a imaturidade. É o medo. É o egoísmo. É a incapacidade de assumir responsabilidade quando tudo desmorona. Essa diferença muda completamente o impacto emocional da história. Porque o espectador deixa de assistir apenas uma disputa superficial entre mocinhos e vilões e começa a acompanhar uma transformação humana real. Taepon erra, fracassa, perde o controle, toma decisões impulsivas. Mas, aos poucos, ele entende algo fundamental. Liderar não significa mandar, significa proteger. E esse talvez seja o maior contraste entre o dorama coreano e a estrutura clássica das novelas. Muitas novelas brasileiras transformam a empresa da família em um campo de batalha por herança. Os filhos brigam, os parentes traem, os casamentos desmoronam. Tudo gira em torno de inveja e disputa de poder. Já em A Família Tifon, a empresa representa algo muito maior. Ela representa famílias inteiras. Empregos, sobrevivência, dignidade. A Tifon Trading não é apenas um símbolo de riqueza. Ela é um símbolo de responsabilidade social. E isso muda completamente o peso da narrativa. Outro ponto impressionante é a forma como o dorama trata a moralidade. No entretenimento brasileiro, muitas vezes o personagem esperto é glorificado. O famoso jeitinho vira ferramenta de vitória. Mentiras, manipulações e trapaças são frequentemente apresentadas como inteligência. Mas a família Tifon segue outro caminho. Aqui, vencer exige disciplina, exige honestidade, exige trabalho, exige maturidade emocional. O protagonista não cresce porque engana melhor. Ele cresce porque finalmente aprende a enfrentar a realidade. E isso cria um choque muito forte para o espectador. Porque o dorama não vende fantasia moral. Ele mostra que decisões irresponsáveis têm consequências reais. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Ao lado de Taepon está Oh Mi-seon, interpretada por Kim Min-ah. Ela não existe apenas para servir como interesse romântico. E isso é outro detalhe importante. Enquanto muitas novelas reduzem personagens femininas ao triângulo amoroso, a família Tifon transforma Mi-seon em um verdadeiro pilar moral da história. Ela entende a empresa, conhece os funcionários, enxerga os riscos e representa a estabilidade em meio ao caos. A relação dela com Taepon não é construída apenas sobre romance.
É construída sobre confiança, parceria e crescimento mútuo. Isso reforça outro aspecto muito forte dos doramas coreanos: a valorização da rede de apoio. Enquanto muitas novelas apresentam a família e os relacionamentos como ambientes tóxicos movidos por segredos e traições, a família Tifon mostra pessoas tentando permanecer unidas diante do colapso. O foco deixa de ser destruição emocional e passa a ser reconstrução. Até mesmo o melhor amigo do protagonista, Namo, simboliza algo raro no entretenimento moderno: lealdade. Em vez do clássico amigo invejoso que trai o protagonista na primeira oportunidade, ele permanece ao lado de Taepon durante a crise. E isso reforça uma mensagem constante do dorama: ninguém sobrevive sozinho. Outro elemento que faz essa produção se destacar é o contexto histórico. A família Tifon não usa a crise econômica apenas como pano de fundo decorativo. Ela afeta tudo: as ruas, os diálogos, o comportamento das pessoas, o medo constante de perder o emprego. A sensação de insegurança transforma o dorama em algo muito mais próximo da realidade. Diferente das novelas cíclicas, em que conflitos parecem existir apenas para prolongar episódios, aqui cada problema tem peso real. Cada decisão pode destruir vidas. Cada erro pode levar uma família inteira ao colapso. E isso faz com que o espectador preste atenção de verdade. Porque o dorama respeita sua inteligência. Ele não trata o público como alguém que precisa apenas de escândalo e exagero para continuar assistindo. Ele convida o espectador a pensar, refletir, aprender. Esse talvez seja um dos maiores motivos para o crescimento global dos doramas. Eles entregam entretenimento, mas também oferecem valores: disciplina, esforço, integridade, sacrifício, resiliência. Enquanto muitas novelas exploram o pior do comportamento humano para gerar audiência, doramas como A Família Tifon parecem interessados em explorar o potencial humano diante da adversidade. E talvez seja exatamente isso que esteja conectando tanta gente ao redor do mundo. Porque, no final, o público não quer apenas assistir pessoas brigando. O público quer sentir que existe esperança. Quer acreditar que alguém pode mudar. Quer ver personagens que amadurecem. Quer histórias que inspirem. E é exatamente isso que A Família Tifon promete entregar. Não apenas um drama empresarial, mas uma história sobre responsabilidade, sobre reconstrução, sobre se tornar adulto quando o mundo obriga você a crescer. Então agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Taepon realmente conseguirá salvar a Tifon Trading? Ou será que a crise econômica vai destruir tudo antes que ele consiga mudar? E principalmente, você também sente que os doramas coreanos estão entregando histórias muito mais humanas e profundas do que as novelas atuais? Comenta aqui embaixo. E claro, se você gosta de análises profundas sobre doramas, comparações culturais e histórias que vão muito além do romance, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino porque os próximos vídeos vão trazer os doramas mais impactantes que estão conquistando o mundo.